finalmente a entrega da primeira fase do IRS. Mas este ano muita coisa mudou. Por isso há contribuintes que estão a sentir dificuldades. Há campos que não sabem preencher e valores que alegadamente não aparecem. Neste Contas Poupança vamos mostrar-lhe o que tem de fazer para preencher corretamente o seu IRS e, de preferência, receber o maior reembolso possível. Na página de Facebook do Contas Poupança são muitas as dúvidas dos contribuintes. Por exemplo, este espectador diz que fez duas simulações. Uma deu 180 e outra deu 531 euros. E a mensagem que recebeu, em ambos os casos, é que não existem erros. Outro espectador confirmou que tem as rendas no e-fatura, mas quando fez a simulação, o valor das rendas não foi contabilizado. Há também quem estranhe não encontrar as despesas gerais familiares e a devolução do IVA do e-fatura. Vamos por pontos. Depois de entrar no portal das finanças, a primeira pergunta que lhe aparece é se quer a declaração pré-preenchida. Já que tivemos tanto trabalho a validar as faturas todas durante 2015, vamos escolher esta opção. Logo a seguir, pergunta se quer entregar em conjunto, no caso dos casados ou unidos de facto. Para simplificar, vamos simular a entrega em separado. Ao fazer validar, diz-me que não apresenta erros, mas os valores não aparecem em lado nenhum. A aplicação não dá os valores. Os valores são verificados, portanto, naquele link que é disponibilizado pela própria AT. E que já vimos nos últimos 15 dias de março. E que já vimos nos últimos 15 dias de março. Portanto, neste momento, é conveniente ler muito bem as instruções de preenchimento, porque no próprio anexo H não lhe vão aparecer as deduções à coleta. E é aqui que começa o problema para alguns. É que, em muitos casos, o anexo H, onde estão as deduções, não aparece automaticamente. Tem de vir aqui a Novo Anexo e escolher o H. Quando chegar ao quadro 6, tem de descer até ao ponto C e dizer se confia nos dados das finanças ou se quer fazer alguma alteração. Se achar que está tudo bem, carrega em Não. Ao validar, diz que não tem erros. E ao fazer a simulação, já dá um resultado. Se quiser alterar algum valor ou simplesmente conferir se os valores batem certo, é só carregar então no Sim. Elas são contabilizadas e pode verificar não tem que ficar isso. assustado a pensar que de repente tem para tudo a zero. Pode verificar isso quando depois de ter validado o preenchimento da declaração, fizer uma simulação, porque vão aparecer as deduções à coleta. Uma dica para quem paga rendas ou compra casa. Se tem direito à dedução, tem obrigatoriamente de preencher o quadro 7. Adiciona uma linha e diz se é casa própria ou arrendada e identifica o imóvel. Tem de colocar todos estes dados. Estão na sua caderneta predial ou no contrato de arrendamento. Se não mudou de casa, pode encontrar esses dados aqui, no IRS do ano passado. Se não preencher esta linha, pode não dar erro quando validar, mas dará erro quando tentar submeter. Portanto, pode poupar tempo se preencher logo. Tem que preencher um quadro específico a identificar o imóvel, a identificação matricial do imóvel. Então, fica pré-preenchido, mas não totalmente. Se calhar há muitas pessoas que não sabem isso. Sim, há muitas pessoas que não sabem isso e que podem chegar a pensar que não é preciso identificar o imóvel quando é um dos fatores não dá erro. Não dá erro antes de submeter. No caso deste contribuinte, depois de identificar o imóvel, a simulação deu-lhe mais 74 euros. E se não submeter, nunca somos alertados de que devemos identificar o imóvel, apesar das finanças terem lá a despesa enviada pelo banco ou pelo senhorio. Este ano, a regra é a entrega do IRS em separado, mesmo estando casados ou unidos de facto. Tem de simular as duas situações para ver qual é a mais vantajosa para si. Se os dois entregam na mesma fase, é fácil. O problema é quando um entrega em abril e o outro em maio. Se quer jogar pelo seguro, tem aqui a solução. Num casal, aquele que entrega na primeira fase, entregar já e entregar separadamente, quando for a segunda fase e simular os rendimentos, com o simulador da AT, nessa altura estará disponível já o simulador também para os rendimentos, e se verificar que a tributação conjunta é mais favorável, ele entregará em conjunto com o seu cônjuge. Uma segunda declaração. Uma segunda declaração. E a primeira irá ser anulada pelos serviços.
Mas eu, ao entregar uma segunda declaração em maio, depois de ter entregue uma em Sim. abril, não tenho de pagar alguma coima? Não é Portanto, não tenho prejudicado de nada a maneira perder se nenhuma. fizer isso. Não é prejudicado de nenhuma maneira porque está a entregar a declaração dentro do prazo. Faça mesmo as contas. No caso desta família, a diferença entre entregar em separado ou em conjunto é de 827 euros. Outra dúvida é onde estão as despesas gerais familiares e o IVA do e-fatura, porque não aparecem em lado nenhum. Não procure mais, porque não é suposto aparecerem. Nós, durante o ano, vamos tomando conhecimento das despesas que fizemos e do benefício potencial que vamos ter, e quando entregamos a declaração, não deveria ser uma preocupação do contribuinte, porque todas essas situações já estavam sanadas. No entanto, quando aparecer a simulação, o valor do IVA devolvido nesses 4 setores não conta para estas contas, Não conta, tal como no ano passado não contou. que depois vai aparecer na nota de liquidação Exatamente. mais à frente. Lembre-se que, apesar de optar pelo pré-preenchimento, isso não preenche tudo. Vai ter de acrescentar mais rendimentos que tenha e as deduções específicas. O pré-preenchimento só funciona com as deduções de saúde, educação, lares e imóveis. Todas as outras vai ter de acrescentar. Por exemplo, neste caso, eu se tiver pensões de alimentos, por exemplo, se tiver recebido pensões de alimentos, vou colocar aqui. Cotas profissionais. Exatamente, é isso que eu estava a verificar. Seguros de vida de profissões de risco também têm de ser incluídas aqui, não são automáticas, certo? Exatamente. Portanto, convém uma pessoa não pensar que é mesmo tudo automático. Não é tudo automático. Portanto, só é automático saúde, educação, lares e imóveis, desde que eu acrescento o quadro da identificação do imóvel, Exatamente. e é só isso. E é só isso. As despesas gerais familiares Pronto. são automáticas e o IVA devolvido é uma conta à parte que soma ao valor que der da simulação. Exatamente, sim. Portanto, este ano não tenha pressa para entregar o seu IRS sem primeiro perceber, de facto, as alterações que podem influenciar o seu reembolso do IRS. Se tiver dúvidas, pergunta quem sabe ou ligue para o apoio ao contribuinte das finanças. Paulo Cepa e Pedro Anderson.